Já o córtex, aqui está sendo até, eu faço até questão de ler, eu não sou muito de ler o slide não, mas é interessante. Trata-se da parte mais importante do cabelo. O córtex contribui em grande parte para as propriedades mecânicas do cabelo, solidez, elasticidade e permeabilidade. Ele é permeável pelo que eu acabei de falar há pouco sobre citando inclusive as camadas aquosas de cutícula. É fácil permear no córtex, primeiro porque a dilatação da cutícula já existe no cabelo natural. A gente volta a repetir, a gente vai falar de pH mais para frente, isso fica muito claro quando a gente entender de pH, mas se o pH do cabelo vai variar entre 4,5 e 5,5, a cutícula vai estar ligeiramente aberta. E isso permite que, dependendo do tamanho molecular, componentes permeiem e cheguem até o córtex, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de água. E basicamente ele é aquoso. As camadas são mais aquosas, a gente falou isso agora há pouco, falando sobre as camadas de cutícula. Com essa sensação de elasticidade, isso aqui é um ponto interessante de citar. O cabelo, quanto mais grosso ele for, ele remete a uma gominha. Eu tentei achar uma gominha aqui, eu não achei, porque a gominha é uma ideia legal para a gente poder dar um exemplo. Se eu tiver ele grosso, pense numa gominha, aquelas de enrolar dinheiro. Quem tem muito dinheiro aí, ó, eu acho que todos vocês conhecem, a Cleusa também. Se pegar uma gominha bem grossa e eu esticar, vocês vão perceber que eu vou poder esticar a gominha e ela vai ficando fina, fina, fina e só arrebentará se ela ficar fina demais. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é que se eu esticar, eu tenho uma suposta elasticidade até o ponto de ruptura. Esse é o ponto de elasticidade que eu proponho para o córtex. Então eu pego o fio de cabelo, ele vai esticar. Se ele estiver molhado, é mais fácil de ele esticar, né? O córtex é aquoso, então favorece ainda mais a elasticidade. Dependendo dos componentes que eu passar nele, tiver, por exemplo, oxidante, seja coloração ou descolorante, eu percebo elasticidade. Se eu trabalhar com tioglicolato, geralmente produtos de alisamento, o Straight Therapy, por exemplo, que a gente tem em Schwarzkopf, ele é um produto que no cabelo, enquanto estiver agindo, a gente percebe aumentando a elasticidade do fio, isso se torna visível. Mas vale lembrar que a elasticidade é propriedade. Existe um termo muito utilizado no mundo do cabelo aí, que é o emborrachar. O cabelo está emborrachado, o cabelo está ficando mais com efeito de borrachinha. Aí geralmente é aquele quando ele dá aquela enrugada, depois de um processo de descoloração, de relaxamento, que ele está pronto para quebrar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de elasticidade, de você esticar e ele voltar. Quando você estica o cabelo e ele volta, isso é sinal de um cabelo saudável e resistente. E isso é propriedade do córtex. Tem ligação direta com como ele é feito. Todas as células cortical são células helicoidais. Elas são células em forma de hélice. Então, por exemplo, é como se você pensar numa mola. A mola ela é toda helicoidal, você aperta ela, ela se comprime, ou estica ela, ela estica mais. Um exemplo legal também que a gente pode pegar, não por causa do cabelo, por favor, não confunda as coisas, mas se eu pegar um cabelo cacheado e esticá-lo, ele fica maior visivelmente do que se ele estiver em condições normais, porque a onda faz com que ele volte um pouco. E dentro do córtex, todas as células são em hélice. E isso aumenta a sua propriedade de esticar. Não quer dizer que ele está chegando a desfazer alguma ligação ou coisa do tipo. Então, se o cabelo estica e volta, ele tem elasticidade legal, isso é bom, isso é propriedade, isso vale a pena. Agora, quando eu estico um cabelo e ele rompe, aí está com problema. Quando eu puxo um cabelo, ele sequer estica, ele sequer mostra elasticidade, é um cabelo que está pronto para quebra, também tem que se ver o problema disso. Agora, é claro, eu tenho que ter uma margem. O cabelo é uma estrutura extremamente fina. A olho nu a gente percebe, e as dificuldades que a gente tem para identificar um cabelo médio para fino, por exemplo, ou médio para grosso, existem porque é uma variação muito grande, isso depende de etnia, ok? E principalmente solidez. Solidez porque as fibras de queratina, as ligações de queratina estão tudo dentro dele. As ligações proteicas, as ligações polipeptídicas, até as mais fininhas, dão resistência ao fio e a gente tem ligação direto com a resistência do córtex. Antes de passar o slide, só voltando ao iniciozinho aqui, trata-se da parte mais importante do cabelo. Eu discordo de colocar parte importante, porque é como uma empresa, é como aqui.
Está tendo um caos lá fora, por exemplo, assaltantes estão trocando tiro e eles têm que entrarem aqui. Qual que é a peça mais importante que a gente tem nesse momento? É o porteiro. É quem vai tentar inibir a entrada desses meliantes aqui dentro. Que exemplo também mais chulo que eu vou arrumar. Mas, enfim, acaba sendo importante também. Então, se eu tirar a cutícula do cabelo que eu acabei de falar, o córtex vai se expor e o cabelo vai romper. Ou seja, nesse momento, a cutícula acaba sendo o mais importante. Mas se eu quero testar a elasticidade do fio, ou se eu quero colocar ou retirar a cor, não é estimular a palavra, deu uma embolada aqui, quero manipular o córtex, quero manipular a cor, o córtex passa a ser a parte importante do que eu estou dizendo. Mas então não necessariamente é a mais importante do cabelo. Isso vai depender do que se trata, do que a gente está falando. Quem é mais importante, o médico ou o coletor de lixo? A gente chama popularmente de lixeiro. Se eu for pensar em salvar a vida no momento em que alguém está passando por um infarto, o médico é o mais importante. Mas se eu for pensar que se não tiver coleta de lixo, e independente do médico, a gente vai chegar a um caos que também será um problema. Resumindo, cada um tem a sua importância e aqui eu não mudo isso não. É importante todas as estruturas do cabelo. Talvez a medula não entre no mesmo caso porque ela não tem uma importância para nós cabeleireiros. Vai perguntar isso para um urso polar que passa frio no gelo. Aliás, que não passa frio justamente porque tem a medula ampla, grossa. E a gente não tem a mesma, tem pessoas que sequer têm medula no cabelo porque ele é muito fino. Enfim, aqui eu já quero pegar até a ilustração, olha. A parte helicoidal já lá nas cadeias polipeptídicas, já nas ligações de queratina, é tudo em espiral. Então é só imaginar que ela estica e volta, isso esclarece bem sobre a elasticidade do fio. E você percebe que todas as fibras, toda a fibra interna do córtex é retorcida. É como uma corda, não sei se vocês já viram fazer corda. Tem a linha fininha, faz uma, faz outra, e vai fazendo, todo o córtex é retorcido e forma uma estrutura. E aí a gente começa por aqui eu vou fazer questão de vir no slide. A fibra capilar dentro do córtex, aqui a imagem mostra um córtex meio achatado, simulando um fio de cabelo encaracolado a cacheado. Dentro do córtex, estão vendo essas partes mais escurinhas? É o que a gente chama de melanina, né? São os pigmentos de cor. Eu vou falar disso porque tem ligação com o córtex, mas vai ficar para daqui a pouco. É a melanina que dá cor ao cabelo. Bem o exemplo que eu citei do papel dentro do copo ali, é a cutícula que dá brilho. Enfim, a gente chega a ter um cabelo grosso aí, média de 3% da sua estrutura, 3% de melanina. Então, apesar de parecer pouco pelo percentual, faz uma grande diferença. Se você percebe que a fibra começa a diminuir o seu diâmetro, a gente passa a ter as macrofibras. Não sei se na filmagem está saindo. Para mim já está embaçado olhando aqui diretamente pelo Datashow. Mas no material de vocês, na apostila, vocês conseguem ver direitinho. O material aí está bem top. Já são as camadas que difundem cada parte do córtex. Eu vou tentar fazer um desenho aqui que favoreça. É claro que aqui está mais bem ilustrado, mas o desenho pode favorecer a minha explicação. Tem as camadas cuticulares, já falamos sobre ela, epicutícula, exocutícula e endocutícula. Dentro do córtex eu tenho a fibra capilar. E aí eu vou ter várias protofibrilas retorcida ali dentro. É claro que ela não tem esses espaços que eu estou deixando entre a outra, não é bem assim não. Mas vale lembrar que entre um espaço e outro, eu tenho os granúlos de melanina. A eumelanina, vou falar daqui a pouco sobre os tipos de melanina. Os pigmentos mais granulosos, geralmente encontram-se mais agrupadas, né? Mas pode aparecer separados, mas se ela tiver espaço, ela vai se agrupar. Enfim,
A própria melanina tem sua variação fiomelanina, e aí eu falo sobre ela depois, até pigmentos mais amarelos, são menorzinhos, são mais difundidos, também está dentro do córtex. Mas aí vocês já percebem que o tamanho é bem menor, e eu estou fazendo isso de propósito, justamente para ilustrar bem. Uma coisa que é notória, quando a gente olha, vou até fazer uma na parte de dentro de uma das macrofibras. Quando a gente percebe o tamanho da melanina, você já percebe que é um pigmento que tende a ser micro, não macro, porque se aqui é a macrofibra e o meu desenho está tentando mostrar justamente o tamanho dela, olha aqui, ó. Tem uma macrofibra e o tamanho dela está dentro da macrofibra, então passa a ser uma microfibra ou microfibrila, como está descrito ali. E aí dentro da macrofibra eu tenho as microfibras. Vou fazer bolinha aqui até amanhã. Vou fazer a bolinha rapidinho aqui. Mas toda macrofibra é constituída de microfibra. Dentro da microfibra eu vou ter o conjunto de protofibrila ou protrofibra. Minha língua está dando uma embolada para falar isso. São conjuntos de proteína menor, ó. Gente, agora aumentou bolinha demais aqui para eu fazer. Vou dar uma acelerada no processo, não esqueçam o desenho, mas em toda fibra vai ter a diminuição da fibra. Sempre tem uma mais fina dentro da outra. Aqui a gente percebe que a protofibra ainda tem pigmentos menores, o pigmento difuso ainda chega a ser menor do que a protofibra. E aí chega num conjunto de 4 cadeias de queratina, 4 protofibrilas menores. Aí a gente percebe o espiral, ele começa a sair a partir daqui e a gente tem espiral dentro dela. Aí eu não vou fazer aqui não, mas é como se eu tivesse aqui, 4 protofibrilas menor, e aí sim já é o micropigmento, já é o pigmento difuso, e dentro dessas 4 protofibrilas menores eu vou ter as cadeias de queratina. É aqui que a gente consegue fazer exame de DNA, consegue perceber os átomos dentro do fio de cabelo. Eu fui indagado há pouco tempo sobre o cabelo não ter pH, e é justamente aqui que a gente consegue identificar carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. E é aqui que a gente vai ter aquelas desenhos, tipo vocês já devem ter visto em livros de cores diferentes, simbolizando uma cadeia de DNA e RNA, entenderam? Mas aí eu quero só mostrar o exemplo. As protofibrilas, as 4, elas são entrelaçadas. Só que eu não vou conseguir saber fazer esse desenho não. Mas é como se eu tivesse uma protofibrila maior e as 4 protofibrilas menores da cadeia de queratina. Já são as ligações de queratina. Dentro da protofibrila menor, eu tenho as 4 cadeias de queratina. Aqui que é a questão de todas elas estão entrelaçadas, eu não vou conseguir fazer isso, mas é aqui que estão as ligações do cabelo, ligação de sulfeto, ligação hidrogênica, ligação salina, e aí eu vou falar disso também daqui a pouco. Mas enfim, daí isso explica por que no slide passado tem a tal importância do córtex. Porque é ele que define a forma, é ele que define a cor, é ele que dá resistência e permeabilidade do fio, mas vale lembrar que a cutícula tem sua parte de importância dentro de tudo isso aí, ok? Então, resumindo, é dentro do córtex que estão as fibras capilares, obviamente ele é constituído por fibra e a gente consegue dividir, tem fibras menores, mas a gente consegue dividir bem definido, fibra capilar, macrofibra capilar, microfibra capilar, protofibrila capilar. Dentro das protofibrilas tem 4 protofibrilas menores e aí eu tenho a cadeia de queratina. Importante citar sobre isso. Ali eu vou encontrar pigmento de cor, 2 tipos de pigmento, ainda tem a tricosiderina, que é um pigmento que pouco falado, geralmente os ruivos têm, ligação do fio e a permeabilização. Bom? E aí, o primeiro tema dentro do córtex, a gente trabalha a cor do cabelo desde 1800 e antes, lá da época de Grécia Antiga, o Egito, Cleópatra já pintava o cabelo, mas era tudo corantes que não tinha ligação direta com a melanina.
Eram corantes que era passado sobre a superfície do cabelo. Era como se fosse tinta de parede, seria a tinta do cabelo. Até hoje tem essas colorações, tipo Enemaru, Tabete de Santo Antônio, Rena, Urucum. Urucum é usado como coloral de comida, mas se você diluir em água e passar no cabelo, vai ficar avermelhado. Enfim, é tudo superficial. Quando eu falo de trabalhar a melanina, eu estou falando de um corante que tem semelhança química com ela. E aí ele foi desenvolvido em 1907, 1909 e já estava sendo difundido pelo mundo. E até hoje usamos uma coloração similar, uma coloração que age na melanina do fio. E o que é melanina? Quando a gente cita a forma do cabelo, a estrutura do cabelo, fala-se muito de que o cabelo é formado de proteína. E a proteína que forma o fio do cabelo é queratina, ok. 80%, 85%, já vi lugares escritos 90%, nunca vou saber a exatidão disso. Mas o fato é que a sua grande maioria, o que forma o fio de cabelo é a queratina. Nos primórdios, lá anos atrás, eu não sei falar quantas décadas sequer, se isso tem século, mas o fato é que eu tinha a estrutura de queratina, tenho até hoje, mas eram falar de estrutura de queratina, tinha uma queratina mais esponjosa, mais colante, que dava coesão da fibra, era diferente da fibra, era uma queratina, compostas também por aminoácidos, mas a sua formulação de aminoácidos era diferente, ela dava mais coesão. Hoje o nome disso é colágeno, o nome dessa proteína é o colágeno, ou gelatina, a própria elastina, que tem muito na pele, não no cabelo também. Pode ter resíduo em alguns cabelos, mas ainda não tem literatura que confirme o que eu estou falando agora. E a melanina, que era chamada de queratina com cor, queratina colorida. Faz parte da fibra, eu já passei, faz parte da fibra capilar. Mas vale lembrar, o cabelo é constituído então por 3 proteínas, todas 3 constituídas dentro dos 19 aminoácidos que a gente consegue fazer a leitura na queratina, mas melanina e colágeno também são proteínas de coesão da fibra, de estrutura capilar. Se eu tirar a melanina de forma a tirar completamente, a eliminá-la completamente, o cabelo chegará à quebra. Até pouco tempo atrás era moda fazer cabelos platinados, eu via já muito cabelo platinado lindo pela rua fora, mas o cabelo platinado quase branco, né? Aquele efeito bem platina mesmo. Era mais fácil a gente começar a conversar entre os profissionais da área, falar quanto tempo que aquele cabelo ali dura? Porque vai quebrar. Você tirou toda a melanina do cabelo, você começa no espaço onde não tem melanina, o cabelo vai se estreitando, por isso ele afina. E dependendo das circunstâncias, na hora que entra água ou na hora que entra ar, ele acaba como se tivesse buraco, é como se eu fizesse sei lá, aqui não tem, atrás aí de vocês ali, ó, tem uma pilastra. É como se essa pilastra começasse a ficar oca, sei lá, imagina um pilar de madeira e aí por algum motivo, sei lá, um cupim que entra dentro dela começa a comer parte dela. Ela começa a ficar cheio de espaços ocos. Vai chegar uma hora que ela chega a quebrar. E é justamente o que acontece com o cabelo. Você começa a tirar toda a melanina do cabelo, se eu descolorir o cabelo, clarear a melanina a ponto de ela ser totalmente eliminada, o cabelo também chegará à quebra. O que eu estou querendo dizer é que a cor tem ligação direta com a sua resistência. Eu não posso dizer a mesma coisa em relação ao cabelo branco, porque o cabelo branco ele já é formado com a estrutura sem a melanina, sem os pigmentos. Então o que tem no lugar da melanina? Colágeno, fibra de coesão. Seria, por exemplo, eu coloquei ela entre uma macrofibra e outra. Entre uma fibra capilar e outra para ter coesão, o que dá coesão? O colágeno, o próprio nome já diz, colágeno. Ele cola uma fibra na outra. Ele é uma proteína que tem até uma propriedade de mais elasticidade. Por isso eu acho que junto a ele tem elastina. Mas enfim, é uma estrutura que dá firmeza. No cabelo branco, o próprio organismo, ele elimina, ele não tem a melanina, mas os espaços que antes eram preenchidos pela melanina é preenchido por colágeno pela própria fibra capilar. Então o cabelo branco ele é tão resistente quanto um cabelo preto. Estou falando do cabelo preto que tende a ser o cabelo, etnicamente falando, um cabelo mais resistente, mais grosso. E se a gente for pensar no cabelo louro, fino, natural, não branco, louro, percebam que ele tem melanina. E aí é óbvio que a concentração de melanina diminui e com isso a sua espessura tende a diminuir. Se a gente for pensar em ingleses, dinamarqueses, a raça pura,
O brasileiro, a etnia é grande. Aliás, hoje a globalização mudou, está tudo misturado. Mas se a gente fosse achar a etnia bem definida, um cabelo louro, alguém aqui já viu um louro natural, bem clarinho, na altura de 9, de 8, que seja um cabelo grosso? Nem eu. Já vi, mas é um cabelo colorido, louro artificial, naturalmente não. Como eu disse, a miscigenação no Brasil é grande, então é possível, mas eu particularmente não vi. Aqui está cheio de cabeleireiros, se alguém já viu, no cabelo colorido. Mas no cabelo natural, a tendência é quanto mais louro, mais fino. E aí vem um ponto importante. Quando eu tenho um cabelo escuro, grande concentração de melanina, e eu o clareio, a tendência é que ele vá afinando. Ou seja, resumindo, a melanina tem ligação direta na resistência do fio de um cabelo que foi produzido, né? Ele foi formado pelo nosso corpo com melanina, ok? Eu vou falar daqui a pouco sobre as divisões da melanina, mas é bem interessante. Vamos dar uma pausa rapidinho e a gente volta daqui a pouco.